Oi, minha gente, aqui bem-vindos nessa aula da Iron Forex, onde vamos estar vendo o que é os padrões de continuidade. Para começar, bom, tenho algumas situações aqui de origem técnico com a câmera da computadora, então, bom, vamos lá, vamos ver como nós podemos arrumar isso para nós ter essa aula, esse webinário, tá? Eu vou compartilhar com vocês também a janela. Eu vou fazer isso aqui com o computador. Eu vou mostrar também o que é o aviso de risco para a gente, porque isso é muito importante. Estamos falando que o Forex, no Forex temos um mercado muito alavancado. Então, isso é algo que possivelmente não é para toda a gente. Mais que isso, é importante que a gente saiba os riscos envolvidos no trading, para nós saber como fazer isso, não? E o primeiro conselho é praticar em uma conta demo. Na demo você aprende o bom jeito. O bom jeito é não perdendo dinheiro, é só praticando, porque nós podemos dizer não é que tem bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, a ideia é que seja a equipe dos treinados, tá? Join. Aqui o som ficou viciado. Agora. Got it. E então, temos aqui. Eu vou silenciar isso. Primeiro vou compartilhar. Ok, é o meu microfone. Pronto. É que quando tem dois desses equipes, fica um pouco complicado ao começo. Ok, agora compartilhar a janela. Vou pausar isso um momento e vamos ver qual é a apresentação de hoje. São os padrões de continuidade. Vamos lá. Um momento que vamos Iron, apresentação e aqui os padrões de continuação. Ok. Temos visto que tem perto de 5 padrões de continuidade, tá? Vamos ver o que é o quinto deles, ok? Que são os padrões de continuidade, ok? Agora vamos lá, aqui padrões de preço, tá? Então, deixa eu, tem que ter outra janelinha aqui. Pronto, isso eu aprendi também. O outro dia que estava dando outro webinário, que o que eu vejo no meu celular é o que vocês estão vendo nesse momento. Então, estamos com o que é o aviso de risco. Nossos produtos são negociados com margem possível alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital, tá? Então, esses produtos podem não ser adequados para todo mundo e você deve garantir que entende os riscos envolvidos, tá? Então, para você se proteger no que é
os riscos envolvidos no Forex, eu dou o que se chama os 5 conselhos de proteção e conservação do capital. Bem-vinda, gente do Brasil. Agora são as 7 da noite no Brasil e já altas horas da noite em Portugal. Meu nome é Carl, eu sou Carl Pras. Eu sou instrutor de trading estou fazendo trading faz 20 anos e eu estou transmitindo desde a cidade do México. Aqui são as 5 da tarde, então são 2 horas mais para o Brasil. Ok. Então, eu pus meu nome aí no webinar chat. Então, esses 5 conselhos, o primeiro é pratica em demo, porque essa é a forma de... eu invito a gente a que abra na Iron Forex uma conta demo e uma conta real. Então, a conta demo, enquanto você se está preparando para usar a MetaTrader 4, a MetaTrader 5, para saber como se usa a plataforma, como é que você começa a ter leitura por price action das velas dos castiçais japoneses, de como você vai tendo entendimento dos 5 principais padrões de preço em canais, que são as tendências à alça, a tendência baixa, o mercado lateral e o que são os padrões de reversão e os padrões de continuidade, tá? Então, o que você já provou na demo é o que você passa para a conta real. Antes disso, não vai à conta real, porque o mais provável é que você vai perder dinheiro, tá? Segundo conselho, use uma ordem de máxima perda. A ordem de máxima perda é o que se conhece nos Estados Unidos como o stop loss. Então, é muito importante que você use essa ordem. Não só... Isso é a ferramenta principal do que é o seu sistema de gestão de risco. Então, é seu escudo, uma proteção que você usa para se proteger, para cada vez que o price action vai avançando em favor da sua posição, você se protege com o stop loss, tá? Até que você chega a blindar a posição, até que isso fica no mesmo preço dada. E depois disso, isso é o que pode proteger ao mínimo de utilidade com o qual você já garantiu que sua posição é uma posição de sucesso, tá? Número 3, baixe o alavancagem. Estamos falando que o mercado Forex é um mercado triplo alavancado, tá? Começa porque você pode ganhar ou perder dinheiro com micromovimentos do preço que tem que ver com o 4º e 5º dígito do preço. Nesse caso do euro-dólar, 1,00100 se move de 100 a 110, então se moveu um pip para cima e você nesse momento pode ganhar dinheiro ou você pode perder, tá? Então, o segundo alavancagem é aquele que você tem dependendo do tamanho da posição que você coloque. E o terceiro alavancagem é aquele que tem que ver com o alavancagem que o broker dá para você. E no caso do Iron Forex, pode ser uma alavancagem, um a 100, um a 200, um a 500. Tem brokers que têm alavancagens 1 a 1.000, 1 a 2.000, 1 a 3.000. Agora, eu gostaria que a gente possa anotar ou escrever que o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você esteja usando. Então, a sugerência, o conselho é que você baixe o alavancagem 1 a 25, 1 a 30, tá?
O quarto conselho é não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital. E quinto conselho é não coloque muitas posições ao mesmo tempo, porque pode ficar muito confuso e não tem coisa mais triste que perder dinheiro ou ter posições ruins se você não está dando seguimento correto às suas posições, tá? A extensão de responsabilidade e as informações neste webinário não devem ser consideradas conselhos de trading, mas apenas material educacional. Este material é apenas a opinião pessoal e os objetivos de investimento do cliente e a tolerância ao risco não foram considerados, tá? Então, a Iron Forex e o instrutor, que nesse caso sou eu, não somos responsáveis por qualquer perda que decorrente de qualquer informação aqui contida. E a redistribuição desse material queda e é estritamente proibida, tá? Então, falamos que tem 5 padrões diferentes, nos quais temos a tendência ao alça, tendência baixa, movimento lateral, e a semana passada estamos vendo que são os padrões de reversão. Então, hoje, vamos estar falando do que são os padrões de continuidade para a próxima semana, o que é a terça e quinta-feira. Vamos estar falando com respeito aos indicadores que vamos ter como conselho de uso de indicadores para começar. Sabemos que o 80%, se não é que o 90% dos indicadores estão baseados em meias móveis. Então, o nosso primeiro tema da próximas semanas vai ser o estudo e uso das meias móveis, tá? Mas hoje vamos estar vendo que são os padrões de continuidade, para nós ter em consideração que um padrão de reversão indica que uma grande reversão na tendência está ocorrendo, foi o que vimos a semana passada, e os padrões de continuação sugerem que o mercado está apenas parando por um tempo, possivelmente para corrigir uma condição de sobrecompra ou sobrevenda de curto prazo, após o qual a tendência existente será retornada, tá? Então, eu vou para a apresentação um momentinho, porque para poder continuar com a apresentação através de outra apresentação que é ilustrativa. Eu gosto muito dessa apresentação, porque tem efeitos em vivo que fazem dela mais dinâmica, mais compreensível, tá? Então, aqui temos lá. E vamos lá. Então, isso fica aqui o que é essa apresentação, onde temos uma tendência à alça, um movimento à alça, tá? Cada vez que nós, isso é algo muito importante que a gente saiba e tenha na mente, o que é a definição de uma tendência, nesse caso uma tendência à alça, são topos mais altos, fundos mais altos e quebramento contínuo de tetos ou de resistências, tá? Então, automaticamente, no momento que nós temos uma tendência ao alça, nós temos uma linha de tendência, nesse caso a alça, ok? E temos uma linha de retorno. Isso vai fazer de nosso trading muito mais fácil, muito mais fácil de ler, de entender, de se familiarizar com os padrões que estamos vendo. Agora, quando nós colocamos posição, nós só queremos que o preço vá na direção que nós colocamos. Se é uma posição em longo, nós só queremos que a posição seja em longo. Mas,
O mercado faz esse zigue-zague, que é muito natural do movimento do mercado, e depois do movimento alça, ele pode consolidar, ele pode ficar num movimento lateral, que é o que acontece em um padrão de continuidade. Que é o que eu quero dizer com isso? Para nós diferenciar um padrão de reversão de um padrão de continuidade, o padrão de reversão, a sua confirmação acontece fora do canal alça ou fora do canal baixa. Mas quando nós estamos falando de um padrão de continuidade, então esse fica dentro do canal. E isso que nós temos aqui, isso pode ser simplesmente um movimento ao alça, entra em uma fase de consolidação para depois continuar com o movimento para cima. Então, isso, o que pode significar, o que pode ser, é que esses foram movimentos num canal de tendência muito mais grande, que eu vou colocar as linhas aqui para representar ele, tá? Nesse canal, onde o movimento do preço se está levando a cabo, e tem que tomar em consideração que um ângulo para uma tendência forte geralmente é um ângulo de 45 graus, tá? E isso o que quer dizer? É que você pode perguntar, olha, Carlos, mas como é que eu vou medir se isso é 45 graus? Bom, o único que você tem que pôr atenção é que essa tendência aponte o que é a esquina, o lado direito da janela do computador, tá? Agora, isso é o que faz uma tendência forte. Uma tendência forte é uma que tem um ângulo de 45 graus e podemos também notar que a tendência é forte quando o preço, no zigue-zague normal do mercado, vai tocando a linha de retorno, que é a linha da cima, tá? Então, enquanto estiver fazendo isso, nós vamos ter uma tendência ao alça. Vamos estudar quais são esses momentos nos que o mercado faz uma pausa, e não é que o mercado não esteja fazendo nada quando ele vai no movimento lateral, está acumulando energia, está ficando mais forte, e que vai quebrar, vai quebrar. Então, nós temos que ter muito cuidado e muita observação do momento que quer, porque é quando nós temos uma aproximação muito mais forte da direção que vai tomar o preço, tá? Vamos lá e vamos ver qual é o rei dos padrões de continuidade. E esse vem sendo o triângulo. E tem o que são 3 tipos de triângulos. Agora vamos ver o primeiro, que é a bandeira. Agora, esses padrões têm 3 características que vão fortalecer, que vão fazer que sua capacidade de enxergamento, de entendimento, de previsão dos próximos movimentos que faça o mercado vai ficar mais forte, tá? Vamos lá. Aqui eu poderia ver que o mercado está fazendo um oco, tá? O oco é um padrão de reversão que é o ombro, cabeça, ombro. E isso, quando ele aparece, o que ele está falando é que essa tendência está ficando fraca, porque a definição da tendência ao alça
já se quebrou por menos aos 50%. Por quê? Porque você tem agora um alto mais baixo, mas você ainda tem baixos mais altos. Então, os 50% da tendência se quebrou e se vai quebrar totalmente no momento que o preço quebre um fundo com o qual você vai ter o que é um baixo mais baixo, com o qual a definição de uma tendência ao alça se quebra totalmente. Então, eu tenho esse oco, mas quando aparece um oco, isso é uma garantia que o mercado vai reverter? Não. Você tem um 70%, 60% de possibilidades que isso quebre como um padrão de reversão. Mas também tem a possibilidade que faça um padrão de continuidade. E quando isso acontece, se faz essa bandeira, onde nós podemos ter a fórmula que diz: oco que não quebra torna-se bandeira. Oco que não quebra torna-se bandeira. Então, a bandeira também tem altas possibilidades de ser um padrão de continuidade, porque já tem um movimento prévio ao alça, então tem mais possibilidades que ele continue. Agora, temos, então, a linha superior da bandeira com a linha inferior da bandeira. Ok? Agora, quais são as 3 características principais da bandeira? Primeiro, a bandeira vai quebrar aproximadamente 3/4 partes do seu corpo, 2/3, 3/4 partes, tá? Eu vou pôr essas linhas com um preto mais grosso para que fiquem aí mais claras, desse jeito, tá? E agora eu pego esse também aqui, assim fica mais claro. Então, o preço chega ao ponto em que ele quebra 3/4 partes do seu corpo, número 1. Número 2, o longo do triângulo é muito possivelmente o movimento que o preço vai ter na direção em que quebrou, que nesse caso é para cima. E a terceira característica dos triângulos é que o ponto onde se unem as linhas, que é conhecido como vértice, é o ponto onde muito possivelmente o preço se tem chegado, que o preço tem chegado ao objetivo que nós temos visto, que é o do longo do triângulo, tá? Que não é outra coisa mais que o longo do canal em que o preço continua, digamos, o seu caminho, tá? Então, para ficar mais claro, se nós estamos falando de um gráfico de um dia e vamos dizer que hoje quebrou para cima, então hoje é 27 de outubro, e eu vejo o vértice, o ponto da linha daqui, então eu posso calcular que para o dia 2, 3 de novembro, muito possivelmente o preço já tenha alcançado esse nível. E não precisa uma alta volatilidade para lograr isso. Isso é algo que
vai ter dias de alta volatilidade, vai ter dias de baixa volatilidade, até retrocessos, mas que o preço possivelmente alcançar esse nível, isso é muito possível, tá? Então, para nós ficar mais craques no que é o primeiro triângulo, vamos ver a segunda diapositiva, onde vamos ver esse triângulo, essa bandeira, que ela quebra a 3/4 partes do seu corpo, se move ao longo do triângulo, do corpo do triângulo para cima, e o momento em que isso é o que o preço chega a esse ponto é na linha vertical do vértice, onde as duas linhas cruzam. Ok? Eu gostaria de aproveitar isso para eu mostrar um pouco mais ao fundo qual é a anatomia de uma bandeira como que estamos vendo. E a bandeira é quando uma tendência, um canal de tendência alta topa com um canal de tendência baixa. Eu vou me explicar. Eu vou colocar as linhas, primeiro do canal à alça, que possivelmente vai ser o ganhador, porque nós tínhamos um movimento à alça anterior, ok? Um movimento à alça anterior que foi isso daqui, tá? Mas esse topa como um movimento de um canal de tendência a baixa. Então, enquanto o preço está dentro do triângulo, o risco de nós pôr uma posição é muito grande, porque nós não sabemos qual é o que vai ganhar, se são os touros, se são os ursos que vão ganhar. Sabemos que tem alta possibilidade de que possam ser os touros, porque nós temos uma tendência à alça, mas aqui é onde entra, digamos, as características do trade. Se eu coloco uma posição agressiva, possivelmente eu vou colocar antes de eu ter a confirmação respectiva, que é a quebra da linha de tendência baixa. E eu posso colocar uma posição conservadora ao momento que eu tenho a confirmação desse quebramento através do quebramento da linha de tendência baixa, tá? Então, isso é o que faz essa bandeira, que é muito frequente e é também um bom ponto para colocar as posições, porque serve como algo que dá um pulo, onde aumenta a volatilidade, e nós podemos aproveitar esse aumento de volatilidade, tá? Então, esse foi o primeiro tipo de triângulo. Vamos ao outro. Esse outro tipo de triângulo é onde você tem mais possibilidades de ter certeza que vai continuar. Por quê? Porque os topos, os fundos principais, não são físicos, são psicológicos, são um ponto em que o mercado toma eles como um ponto de saída, não? Por exemplo, quando o euro-dólar está tentando subir, os participantes do mercado, eles fecham as posições quando ele chega a 1,00 dólar por, tá? Então, o que acontece é que aparece uma linha de tendência alta
onde você tem um topo horizontal, cada vez tem menos vendedores, e então os compradores ficam mais fortes até que eles quebram esse nível. E então a tendência ao alça continua, tá? Aqui igual, rompe a 3/4 partes, é muito possível que isso se mova ao longo do triângulo para cima e que esse objetivo de lucro, se a pessoa chegue a ele no ponto do vértice, onde o preço possivelmente chegou a esse nível. Agora, como é que nós vamos a diferenciar esse triângulo da bandeira anterior? Bom, aqui isso fica mais interessante ainda, porque aqui você tem o topo entre um canal lateral, vou por ele, um canal lateral, que está topando com um canal ao alça. Então, isso fica como um obstáculo que só tem uma questão de tempo para que ele possivelmente quebre nessa direção. Tem dois pontos de vista principais, falando das linhas de teto de chão, onde nós tem os traders que falam que enquanto essa linha seja tocada mais vezes, fica mais forte. Eu penso ao contrário. Eu penso igual que, como fala o Rainer Theo no seu livro, eu vou pôr aqui o livro no chat, que é o Price Action Trading Secrets, e o escritor se chama Rainer Theo. Esse é um jovem, muito bom trader de Singapura, que escreveu esse livro. É um livro não complicado, fácil de ler. Eu tenho visto que os melhores livros de trading estão escritos em inglês. É difícil encontrar eles em português ou espanhol, tá? Mas esse livro é fácil de ler, fácil de entender, e ele fala que nesse caso, igual que eu, quantas mais vezes um teto, um chão é tocado pelo preço, mais fraco fica ele. Por quê? Porque a gente, os participantes do mercado, eles vão ganhando confiança para um momento já ter a força suficiente para quebrar esse nível e então continuar a tendência para cima, tá? O mesmo acontece no que é uma tendência baixa, que faz o seguinte, faz um triângulo baixista, onde quebra a 3/4 partes do corpo, se move o longo do canal para baixo e no ponto do verde, onde o preço muito possivelmente vai alcançar esse lugar, tá? E aqui a anatomia desse triângulo é um canal lateral que está topando com um canal à baixa e que muito possivelmente é o canal à baixa o que vai ganhar, porque tem uma tendência prévia, um movimento prévio que indica, já seja aqui nessa tendência que possivelmente vai continuar, ou nesse movimento à baixa, que possivelmente vai continuar
a baixa, tá? Então, esses tipos de triângulos são muito boa, é uma plataforma muito boa para colocar ou pôr uma posição, porque você aqui tem uns 70% de possibilidades que o preço continue na direção antiga. Agora, vamos ver o terceiro tipo de triângulo. É um muito interessante, que em espanhol se chama cunha, em inglês se chama wedge. E no Brasil tem um nome particular, mas qual é a característica desse triângulo? Vamos lá. Você tem o movimento alça, que não só faz o que é um oco, porque também tem outro ombro aqui do lado direito. Até parece que está revertendo, tá? Mas, nesse caso, tem uma bandeira. Eu acho que esse pode ser um nome que nós podemos usar aqui também, correto do português, que uma bandeira que aponta para baixo, porque a outra bandeira apontava só para um lado, mas nesse caso aponta para baixo ou aponta para cima. Agora, algo interessante é que se essa bandeira aponta para baixo, é muito possível que o preço vai quebrar para cima. E isso parece não ser totalmente lógico, mas tem um fundamento psicológico de trás. E eu vou mostrar que é o que acontece nesse tipo de triângulo. Aqui você tem dois triângulos que estão topando, mas um deles tem um ângulo mais para cima. Olha, você tem esse canal aqui que está topando com outro canal que tem outro ângulo. Então, esse outro canal que não está deixando que o preço baixe, aqui o mercado, quando o preço já não consegue descer mais. Então, isso é um indicador de que a tendência baixa está ficando fraca. E isso é um detonante para o mercado ir em sentido contrário, novamente para cima. Tá? Então, aqui você tem os mesmos três características do triângulo. Ele quebra 3/4 partes do seu corpo, se move ao longo do canal, nesse caso para cima, como um padrão de continuidade, e isso acontece, ou acaba de acontecer, quando o preço chega no vértice. Tá? O mesmo acontece em uma bandeira ao alça, que realmente é uma bandeira baixa, porque aqui você tem um canal, são dois canais ao alça, um dos quais tem um ângulo muito mais forte para cima e o outro está ficando mais fraco. Então, o que está ficando mais fraco é o que não deixa que o preço suba mais. Então, isso já é um sinal de fraqueza que faz que o preço agora vá em sentido contrário. Tá? Então, esses são os três principais padrões de triângulo com o qual
a sua capacidade de leitura fica um pouco mais clara, porque você vai não só calcular para você pôr uma boa ordem de máximo lucro, o que seria um take profit, assim que também você pode saber e dar tempo ao preço para que ele chegue ao ponto que nós temos previamente calculado. Esse é o jeito em que nós possamos fazer a nossa tarefa, ok? Esse é o jeito em que nós podemos fazer nossa tarefa. Então, vamos ver. Aqui sim, tem as minhas observações aqui no chat. Ok, vamos continuar e vamos ver agora um tipo. Esse é uma espécie como de triângulo invertido que não é precisamente um padrão de continuidade, mas possivelmente mais um padrão de reversão. E esse é conhecido como a formação de engrossamento, ou como se chama, o megáfono. Isso é uma reação do mercado que é particularmente emocional. Quando vai para baixo, vai ainda mais baixo. E quando vai para cima, vai ainda mais para cima. Então, isso fica algo difícil de fazer trading com esse tipo de padrão, porque possivelmente ele possa ir em contra do nosso stop loss ou do que é o paro da máxima perda. Tem um padrão de reversão que nós temos visto a semana passada, que é o diamante. Então, isso que está acontecendo aqui é o começo do diamante, tá? É quando está se formando o diamante, é que essa é a primeira fase do diamante e depois ele muito possivelmente torna-se uma bandeira horizontal, tá? Quando isso acontece, geralmente o que subiu é o que o preço vai baixar. Mas não é que isso acontece ao final do diamante, isso pode acontecer antes, porque aqui pode se formar uma linha de tendência baixa com um padrão de reversão muito mais agressivo. Então, qual é o conselho de que fazer quando temos um diamante como esse? O primeiro é que nós buscaríamos entrar antes em alça e já no momento em que nós vejamos que estamos no megáfono, é melhor sair. É melhor sair em qualquer desses pontos mais altos, onde se faz um ponto pivô, e então esse é o momento para nós sair. E se é para nós colocar uma posição, então é melhor colocá-la no momento que tem o quebramento da última linha para nós entrar em curto nesse caso. Ok? Gente, vocês precisam praticar the name of the game. Prática. E isso que vocês têm aqui como linhas são as linhas de direção lineal, que é a mecânica de preço que você precisa, com a qual você vai conectando, que são os altos e baixos, para você ter uma maior e melhor visão do que padrão estamos falando. Tá? Então, isso é o que nós
devemos ver nos gráficos reais com os quais nós vamos estar trabalhando para ficar bem treinados, tá? Aqui temos outro tipo de padrão, e esse é muito interessante porque nele nós temos os 3 elementos principais da estrutura do mercado. Quais são eles? Olha, isso começa com nós tendo aqui um movimento lateral. Nesse movimento lateral, esse se conhece como fase de acumulação. Então, não é que o mercado não esteja fazendo nada, está acumulando energia e ele vai quebrar em qualquer momento. Depois, ele quebra, e isso é algo que o Charles Dow falou faz uns 100 anos atrás, onde ele disse que 2 coisas muito importantes. Quando o preço está em um canal, é garantia que o preço vai quebrar, só que não sabemos em que direção vai quebrar e quando é que ele vai fazer esse quebramento. Segundo, que uma vez que o preço quebra o canal, então tem altas possibilidades de que isso seja o cimento ou a continuação de uma tendência. E, nesse caso, aqui é um movimento que vai para cima, com muita violência, diria eu, para chegar ao que se conhece como a fase de distribuição, que é uma consolidação que, novamente, é um momento no que o mercado que está nesse movimento lateral, nessa bandeira, para depois quebrar e continuar a tendência ao... Algo interessante nesse caso é que o movimento que ele faz quando quebra é a mesma distância de quando ele quebrou por primeira vez, tá? E isso acontece com a bandeira retangular ou acontece também com a bandeira triangular, exatamente o mesmo. Você tem fase de acumulação, fase de participação, essa fase de distribuição, onde para essa distribuição está indo em uma bandeira e depois ele quebra e é a distância em que o preço se moveu daqui a aqui é o mesmo que o preço se move daqui para cá. Ok? Então, esse é outro padrão baseado em movimentos violentos para cima e bandeiras. E agora vamos ver outro movimento no que o mercado fica totalmente lateral, e é esse daqui, ok? Novamente, eu sou dos traders, da gente, que tem visto que o oco sempre se apresenta em toda a reversão, só que às vezes é um oco muito claro e às vezes é um oco que não é tão claro, ok? E quando estamos falando de triplo chão, ou duplo chão, ou um padrão W de reversão, eu posso falar, olha, eu tinha, por exemplo, aqui uma linha de tendência alça que fez o que foi uma violinada, depois ficou lateral, quebrou a linha de tendência, mas não reverteu. Isso se manteve a lateral, fez 4 topos, fez 4 fundos, até que quebrou e continuou para cima, tá? Então, a gente não pode tomar decisões
baseadas em observações superficiais. Você precisa ter um entendimento mais profundo das condições psicológicas do mercado, das condições de sobrecompra, sobrevenda, de tendências, para você se treinar nesse arte que é o trade, tá? E isso que eu acabo de mostrar é o mesmo que acontece em um movimento para baixo. Aqui eu tenho o movimento que vai para baixo, fica lateral e depois continua. Eu teve uma linha de tendência a baixa que quebrou. Aqui, outra vez, estamos falando do que são as 4 fases de fraqueza e reversão da tendência, onde você tem a primeira violinada, tem uma série de falhos da oscilação. E por que eles são falhos da oscilação? Porque não estão quebrando esse fundo, não estão indo aqui porque temos que ter em consideração o que é a definição de uma tendência baixa, que são altos mais baixos, baixos mais baixos, quebramento contínuo de chãos ou de suportes, tá? Então, se não quebra, isso é lateral. Olha, eu gosto muito de falar isso, porque isso tem algo que a gente tem visto e experimentado muitas vezes. Quando você coloca uma posição porque você acha que o mercado está indo para baixo, e você coloca a posição e justo nesse momento o mercado começa a ir para cima. Então você pensa, olha, eu acho que tem alguém aqui que está vendo o carro fazer trading, e quando ele vai para baixo, minha gente, o carro entrou para baixo, agora todos para cima. Não? E depois, então eu digo, então, o mercado está indo para cima, então eu coloco uma posição em longo, e agora o mercado imediatamente vai para baixo. Isso não é porque o mercado seja ruim, porque tem gente que esteja espiando, vendo o que estamos fazendo. Não, isso é um claro sinal que você está no mercado lateral. Então, o conselho de quando nós sabemos que estamos no mercado lateral é não fazer nada. Mas, nesse caso aqui, o conselho é que nós estejamos colocado a posição desde aqui embaixo, então protegemos com o paro, com a máxima perto aqui embaixo, até com um mínimo de lucro. Se ele quebra para baixo, eu ganho, aunque seja um pouco menos. E se ele quebra para cima, o meu lucro é ainda muito maior. Igual, aqui eu entro para baixo, mas daqui em cima eu tenho o paro de perda, a máxima perto aqui em cima, já tenho garantido um mínimo de lucro, e então, se o mercado quebra em sentido contrário, eu já tenho garantido que eu vou ganhar, um pouco menos, mas vou ganhar, ou se ele quebra no mesmo sentido, na mesma direção da tendência, então o meu lucro vai ser ainda maior, ok? Então, minha gente, eu vou ficar aqui. Eu invito a gente a que veja mais sobre os padrões de continuidade, que se incline nos padrões de continuidade para nós continuar a próxima semana, que é a terça e quinta-feira, já com o que são as meias móveis, e vamos ver elas no que é no MetaTrader 4, MetaTrader 5. E vamos aproveitar esses indicadores, que são os que nos ajudam a nós ter uma melhor leitura do gráfico, que são os castiçais japoneses, o que é ter estar o maior tempo na tendência,
para nós ter a oportunidade de ter um lucro ainda maior. E tem duas características das meias que são muito importantes para nós tomar em consideração. O primeiro é que elas funcionam muito bem em mercado em tendência, tanto para cima como para baixo. Quando o movimento é lateral, as meias móveis muito possivelmente vão dar sinais ruins, com os quais não tem a confiança suficiente para nós colocar a posição, tá? E o outro é que vocês vão ver que nós usamos diferentes períodos. Então, a mais grande o período, mais longe vai estar a meia móvel do preço ou dos castiçais japoneses. E enquanto mais pequeno seja o período, então mais perto vai estar dos castiçais ou das velas japonesas, tá? Então, minha gente, tudo de bom para vocês em cada uma das suas belas cidades do Brasil. Algumas gentes vendo esse webinário em Portugal. E eu mando muitas satisfações a todos, desejando vê-los a próxima semana, terça, quinta-feira. Estamos tendo o que são horários especiais para o Portugal e para o Brasil. Às terças-feiras, para que às 7 da noite, horário de Portugal, vocês possam ver esse webinário. E para a gente do Brasil, vai ser às quintas-feiras, às 7 da noite também, que é uma hora em que a maioria da gente já saiu do seu trabalho, tá? Então, tudo de bom para vocês. Abraço, lindo fim de semana e até loguinho, minha gente. Tchau, tchau.